Madeirinha FM, agora 9h43. Você costuma viajar de avião? Pois a gente tem aqui informação para você sobre esse assunto. Seu direito. Porque companhias aéreas brasileiras lançaram aí novas tarifas a clientes no momento da compra da passagem. Novos bilhetes premium foram criados e, no caso da Gol, há uma nova categoria mais básica que não permite bagagem de mão gratuita. Minha gente, se dá confusão do jeito que está, imagine com essas novas possibilidades. E o nó na cabeça do povo, né? Na hora que vai escolher lá a passagem, né? Porque todo mundo fica nessa pesquisa para ver a passagem mais em conta, porque muitas vezes precisa viajar a trabalho, quer viajar a lazer, enfim. Mas vamos saber, né? Pensando em tudo isso, a gente convidou o advogado Daniel Aragão para explicar para a gente os principais perrengues envolvendo aí viagens de avião. Porque se você vai viajar, por exemplo, a lazer, não dá para escolher uma passagem dessa que não pode levar nada, né? É que pode levar uma pastinha, né? Pelo menos com documento. Vamos descobrir tudo agora. Muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? Bom dia aos telespectadores. Rapaz, sempre quis falar isso, viu? Telespectadores. Aqui você fala ouvinte, telespectador e internauta. Olha aí que maravilha. Pois bem, Elisiane, eu acho que o nosso papel aqui é desmistificar algumas coisas, né? A gente, como especialista, né? No nosso escritório já tem 13 mil ações em 10 anos processando companhia aérea, então não é pouca coisa. A gente já viu assim, um pouquinho de tudo. Mas a gente tem que trazer informação para tranquilizar, né? O nosso papel, além de judicializar, de buscar o direito dos passageiros, é também trazer informação, né? E assim, essa mudança, ela foi permitida pela ANAC. Quem é a ANAC? Né? Agência Nacional de Aviação Civil, que é quem regulamenta o setor. E a ANAC, ela já permitia, na verdade, o que as companhias aéreas, a gente está falando de companhia aérea nacional, onde tem as principais Gol, Azul e Latam, elas sempre se articulam de forma conjunta. E aí elas perceberam que na resolução da ANAC tem um artigo específico onde deixa uma brecha para essa questão da bagagem. O que eles tiraram como conclusão? Bom, hoje a gente é obrigado a dar para o passageiro a bagagem de mão, aquela bagagenzinha que cabe até lá 10 no compartimento quilos e tal. Mas a resolução número 400 da ANAC, ela diz que existe a possibilidade aí da gente cobrar algumas coisas adicionais e tal. Ela não especifica o tamanho específico dessa bagagem, as suas dimensões. Então vamos criar uma tarifa um pouco mais básica e cobrar por essa bagagem de mão. É uma coisa que acontece muito na Europa, nos Estados Unidos e tal. Tem as companhias aéreas low cost, que a gente chama, né? São as companhias mais acessíveis, mais baratas. E essas companhias aéreas, elas são companhias aéreas que você viaja, meu amigo, praticamente só com a roupa do corpo. E o que as novas tarifas mais básicas do que já existe, né? Elas vão trazer a possibilidade de você não ter essa bagagem de 10 quilos, mas você ir pelo menos ir com a mochila, né? Ah, então a mochila é permitida. Sim, a mochila vai ser permitida. Vai ter algum tamanho de mochila ou peso? Porque muita gente fica na dúvida, né? De ser barrado, sei lá, se esse programa para viagem tem uma reunião importante, mas a mochila ali não está dentro do padrão. Vai ter alguma informação sobre isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa bem claro que a informação, né, toda a característica desse novo bilhete, ele tem que ser bem claro para o consumidor. Então, a companheira ela vai ter que trabalhar em cima disso para que venha de forma clara. O consumidor, ele sabe, bom, eu sou um mochileiro. Tem aquelas mochilas que o cara leva com barraca. Sim, sim. Não tem condição, né? Você levar em cima do avião. Mais uma mochilazinha com notebook, essas coisas. Até porque você vai ter que levar ela no seu banco, junto com você. Sim, no caso ali no pezinho, que eles sempre colocam. Pronto. É isso. Então tá aí, minha gente. E sobre essa estratégia, o que é que tá por trás dessa estratégia? Porque tem essas tarifas mais básicas, mas tem também diversidade nas tarifas premium. Sim. É uma tentativa de ganhar mais, digamos assim, com essas tarifas que são mais caras, né? Oferecendo ali mais benefícios. Como é que funciona? O que é que tá por trás dessa estratégia? Sim, boa pergunta. Na verdade, as companhias aéreas, elas vêm há alguns anos já se articulando aí e reclamando muito, principalmente do consumidor brasileiro, que, segundo elas, judicializa demais. Mas a gente tem que lembrar aqui, principalmente como advogado especialista, que a judicialização ela existe porque existe uma prestação de serviço. O que eu posso te trazer como informação, e trazer informação para todos os ouvintes, todos os telespectadores aí, é que, a título de informação, a título de curiosidade, em 2020 até 2022, a Latam estava em recuperação judicial.
2024, 2025, a Gol entrou em recuperação judicial. E agora, em 2025, a Azul está entrando em recuperação judicial. Qual o foco dessa recuperação judicial? Recuperação judicial não se confunde com falência. Recuperação judicial, principalmente as três, lembra que eu falei no início da nossa entrevista, né? Elas sempre se articulam, elas sempre buscam tomar medidas em conjunto, e as recuperações judiciais de ambas foram nos Estados Unidos. Por quê? Por conta de benefício, de acesso a crédito mais fácil e tal. E aí, munido dessa pós-recuperação judicial, existem alguns planos. E dentro desses planos, obviamente, como a gente está num mundo totalmente capitalista, o lucro ele tem que ser levado em consideração sempre. E aí eles vêm com essas divisões, né? Tarifa Premium, agora tem Premium 1, Premium 2, não sei o que. Eles vão sempre brincar nesse sentido para poder o quê? Limitar algumas coisas e cobrar mais caro em outras. O foco é esse. Toda a articulação a nível de mercado das companhias aéreas, essas principalmente aqui, as que atuam no Brasil, a Azul, Gol, Latam, elas são em conjunto com esse foco, né? Tá certo, então. 9h49, deixa eu trazer aqui uma mensagem aqui do nosso ouvinte, uma pergunta. A pessoa falou aqui, estava viajando e a aeronave precisou passar por uma manutenção. Trocaram por uma menor e não pude embarcar. Atrasei mais de 10 horas do meu compromisso. Tem algum direito sobre isso? Com certeza, meu amigo, com certeza. A questão da manutenção da aeronave, né, que eles chamam de manutenção não programada, é uma questão de desorganização interna da empresa. Como é que uma empresa multimilionária ela vai olhar para uma aeronave e vai falar assim, aconteceu aqui um imprevisto, eu vou ter que fazer manutenção agora. E que tipo de mecanismo uma empresa multimilionária dessa não tem para prever manutenções? Então, uma situação como essa, obviamente a gente teria que analisar tudo que esse ouvinte ele tá nos questionando, ver a particularidade dele, mas pelo que ele tá me dizendo aí, me parece mais um overbooking, né? O que é o overbooking? Overbooking é quando a companhia aérea vende mais bilhetes do que assentos. Beleza que houve uma troca de aeronave. Mas teve um atraso muito grande. Mas peraí, quem é que vai ser escolhido? Se eu tenho uma aeronave, por exemplo, que tem capacidade de 300 passageiros, eu vou trocar por uma de 100. Quem vai ser escolhido? Os 100 que vai ser escolhidos. Então o voo vai acontecer numa outra aeronave e eu vou ficar aqui com prejuízo. Inclusive, a título de informação, assim, uma informação muito interessante para todo consumidor, todo passageiro, é que você sendo vítima de overbooking, você tem direito a uma coisa que a gente chama de DES, que é o direito especial de saque. O que é isso? Vítima de overbooking, se você constatou que o voo aconteceu numa situação como essa, é claro, constatei que o voo aconteceu, eu fui o escolhido. Me escolheram para botar para fora. Meu amigo, você pode exigir naquele momento, se for um voo nacional, 250 DES. É uma moeda que, se você converte, dá em torno de R$2.000. E a companhia aérea, de acordo com a resolução número 400 da ANAC, que não falo nem bíblia do consumidor aéreo, eu falo que é um livro muito importante para o consumidor ele ter que principalmente o consumidor aéreo, ele ter essa noção de cabo a rabo, como a gente fala aqui no bom cearenseis, do que versa essa resolução. E lá na resolução ela vai dizer o quê? A companhia ela tem que te pagar até 250 DES, que você fazendo hoje uma conversão dá em torno de R$2.000 imediatamente. Isso acontece na prática? Obviamente que não. Precisa, no caso, judicializar para receber? Vai ter que judicializar, infelizmente. Em uma situação como essa, tendo um prejuízo comprovado iminente, o consumidor ele pode buscar a justiça com toda certeza. O nosso trabalho como advogado especialista é tentar não banalizar a judicialização. Mas, bom, 10 horas, escolheram o nosso querido aí para ser a vítima do não embarque, e ele teve um prejuízo pessoal, profissional comprovado, meu amigo, não tem o que fazer não. Judicializar, levar pro juiz analisar a situação e uma probabilidade significativa, obviamente, de êxito, porque tá bem claro a má prestação de serviço, né? Agora, aproveitando aqui essa pergunta do nosso ouvinte, eu queria até saber, né, acho que é importante também indicar para o ouvinte o que é que ele pode fazer nesses casos, porque a gente já viu várias situações de pessoas ali sendo pressionadas a se retirarem justamente por essa situação de overbooking, e já vi casos até de mãe com 3 crianças, aquela pressão toda para a pessoa sair. De fato, a pessoa ela é obrigada a sair, né? No caso dessa mãe, que ela estava ali com os filhos, e a gente sabe quanto é complexo. O que é que ele pode fazer numa situação como essa? Porque muitas vezes eles ameaçam chamar a segurança, né? Colocam a culpa ali no passageiro, diz que ele está atrapalhando o voo.
É realmente para o passageiro sair ou ele tem a escolha de permanecer na aeronave? Rapaz, a linha é muito tênue aí, né? Eu, como pessoa que já processa companhia aérea, um advogado que processa companhia aérea há mais de 10 anos, eu confesso que, graças ao meu bom Deus, eu nunca vi uma situação como essa, assim, como essa que aconteceu, que a gente que viralizou aí nas redes sociais, né? Sim. Eu fiquei, inclusive, assim, bastante triste, porque eram crianças que estavam ali, acho que 2 crianças com a mãe. Mas ele não tem esse dever. A questão vai chamar a polícia pra tirar de lá. Porque, segundo ela, houve ali uma... E, no caso, o overbook estava claro ali, né? Existia uma outra pessoa que era pra estar naquele assento, onde, na verdade, o assento dela também era aquele e tal, e escolheram ela pra sair. Então, existe aí o que você tem que... O que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte, gente, por mais que a justiça no Brasil ela seja um pouco dificultosa, ela seja um pouco lenta, numa situação como essa, existe aí você poupar o seu psicológico, que é muito difícil, diante de uma situação específica como essa que a gente está tratando, e acreditar que a gente pode posteriormente buscar isso judicialmente. Obviamente, se ela... Eu nem sei qual foi a reação da passageira, eu confesso que não vi o vídeo completo. Mas ela tentou explicar, né, que estava com crianças, que era muito difícil, a questão de esperar outra aeronave, enfim, porque ela estava sozinha com as crianças. Mas mesmo assim foi posto pra fora. Ela foi. Então, aí é a questão. Adiantou essa discussão, tem gente que faz escândalo e aí acaba perdendo a razão. Por isso que a linha é muito tênue. Quando a gente normalmente costuma... Se diz, inclusive, eu torço Fortaleza, né? Tava no jogo do Fortaleza. Não sei nem se era bom falar isso aqui, né? Mas tudo bem. Tava no jogo do... Acabou o amor. Tava no jogo do Fortaleza esses dias e recebi uma ligação de um cliente. E eu atendi ele. E o que eu falei pra ele foi o seguinte: rapaz, apesar de eu estar numa zoada medonha aqui, vou te passar as orientações e fale pros seus pais, manter a calma, registrar tudo. A gente tem celular hoje, não é pra você fazer um barraco e apontar pra cara da atendente lá da companhia aérea e expor a imagem dela. Não é pra isso. É pra gente registrar o que tá acontecendo. Então, uma situação como essa, teve terceiros que registraram, fizeram o vídeo por ela utiliza aquilo ali e judicializa. É a forma que tem pra tentar minimizar esse impacto negativo que teve na vida dela. É isso, minha gente. Vamos seguir aqui com a mensagem dos nossos ouvintes. O Pedro, ele tá falando aqui: quebraram toda a minha bagagem em uma viagem internacional e não querem ressarcir. O que é que eu posso fazer? Pronto, vamos lá. Lembra que eu falei há pouco tempo sobre banalização da judicialização, né? Quebraram minha bagagem. Quanto é que é a bagagem? Vamos dizer que é uma bagagem aí de R$1.000. Companhia aérea, você chegou lá no guichê da companhia aérea, minha bagagem tá toda quebrada aqui e tal, vocês precisam não tem mais conserto, vocês precisam me ressarcir. Negaram. Existe uma coisa que é muito importante ser utilizada, não só para consumidor aéreo, mas para todo e qualquer consumidor. Consumidor.gov.br. É uma plataforma governamental que você abre reclamação. É um Reclame Aqui Premium, um Reclame Aqui que de fato funciona. Que as empresas, eu não falo só a companhia aérea, têm a obrigatoriedade de até 10 dias sob pena de multa responder esse consumidor.gov, responder essa demanda. E aí, normalmente, essa reclamação via consumidor.gov, ela vai para um setor específico, um setor um pouco mais sensível, vamos assim dizer, das empresas, para tentar uma solução administrativa, certo? E aí, você foi até o guichê, não conseguiu solução, você abriu consumidor.gov.br e mesmo assim não conseguiu a solução, não tem muito o que fazer mais, é judicializar. Mas a experiência que a gente vem tendo é que o consumidor.gov.br, ele é muito eficaz para reclamação em qualquer esfera consumerista. Em qualquer esfera. É Enel, compras na internet, toda e qualquer prestação de serviço a quem você primeiro tem que buscar a resolução administrativa para, por fim, o estopim é a judicial. Então tá aí, minha gente, orientações importantes, né? Deixa sempre tudo muito bem registrado. Tem gente que faz até uma lista realmente do que leva ali na bagagem, né? Para depois comprovar realmente o que é que tinha lá. Enfim, tudo é válido para que você, passando, né, por algum perrengue, você possa buscar os seus direitos. A gente agradece, então, a participação aqui do advogado Daniel Aragão pelos esclarecimentos e fica aí essas dicas e orientações para você, consumidor. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu?